a gente não pode ficar usando esses jogos, porque muitas vezes a gente está falando de uma criança e um pai que tem uma boa relação e de repente eu uso esse jogo sujo para impedir que essa criança veja esse pai, eu não estou atingindo somente o pai, mas eu estou atingindo a possibilidade que essa criança tem de ter uma boa relação com o pai. Tudo precisa ser levado em consideração no contexto, mas eu acho que é muito importante a gente não usar desses jogos e colocar a criança no meio disso para a gente tentar resolver um conflito que é nosso, que é do mundo adulto. Não importa o que aconteceu, mas que haja uma abertura para se tentar viver de uma maneira saudável, para proteger o mundo dessa criança. Quando eu falo não importa o que aconteceu, é claro que é importante as causas que se levaram ao divórcio. Às vezes o divórcio é a melhor forma de se ter uma convivência boa de família. Criar a imagem de quem é a mãe e quem é o pai. Só que o conflito, quando eu levo o conflito, quando eu, mãe, né, poderia ser o pai também, levo o conflito para a cabeça da criança, essa criança ela fica contaminada, ela fica envenenada, e daí ela não tem a possibilidade de tirar as suas próprias conclusões, de desenvolver esse pensamento mais reflexivo para tirar as suas próprias conclusões do que está acontecendo na vida dela. E tentar, na medida do possível, é claro, resolver as coisas de adultos entre adultos e da maneira mais saudável possível. Oi, gente, como é que vocês estão? Sou Natália Aguilar, psicóloga. Esse mês de outubro estou aqui para falar um pouquinho sobre o tema pertinente ao divórcio. Contei lá no primeiro vídeo para vocês do projeto que eu comecei a participar com algumas pessoas queridas. E esse tema ficou reverberando muito aqui, daí por isso que eu decidi trazer ele para vocês. E daí eu venho fazendo alguns vídeos falando dos impactos que um divórcio pode trazer, tanto na vida dos adultos como na vida das crianças. Existem pesquisas que trazem que o divórcio ele é um fenômeno de grande impacto, perdendo apenas para a morte. Então, ele traz muito impacto na vida da pessoa que passa por isso. E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da questão dos direitos que a criança tem perante um divórcio e como que ela pode se fortalecer diante desses direitos. Eu não estou falando desses direitos legais, dos direitos que está lá no ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou falando de alguns direitos afetivos, alguns direitos de cuidado que essa criança tem. Se a gente for pensar, é direito da criança ela se sentir como ela se sente perante o divórcio. Se ela se sente triste, se ela se sente abandonada, se ela sente falta do pai, se ela sente falta da mãe, é direito dela se sentir desta forma. Afinal de contas, ela está vivendo um movimento de ruptura na vida dela, uma perda significativa, e ela tem o direito de se sentir desta forma, sim. É direito dessa criança poder expressar esse sentimento. Nós somos muitas vezes tolhidos de expressar os nossos sentimentos, e quando se trata de crianças, a primeira coisa que a gente faz é não chora, não fica assim, não pode chorar, que é feio chorar, é feio se sentir triste. Eu estou aqui para dizer, gente, que a gente precisa mudar radicalmente essa nossa cultura, porque nós temos o direito de sentir sim, nós temos o direito de nos sentirmos tristes sim, quando algo não vai de acordo com aquilo que nós havíamos planejado para a nossa vida. E nós temos o direito tanto de sentir como de expressar. À medida que a gente vai entendendo que o meu sentimento ele pode ser acolhido, ele pode ser validado, vai ficando um pouco mais fácil de eu passar por esse enfrentamento, por esse luto, que não deixa de ser um luto, para que eu possa fazer a travessia da melhor maneira possível, tá bem? A criança ela tem direito a ter dúvidas. Então, é sempre bom abrir um espaço e se criar um espaço seguro para essa criança questionar, para essa criança perguntar por que vocês se separaram, o que aconteceu, e vocês poderem responder da melhor maneira possível. Tem coisas que a gente entende que é difícil, que uma criança talvez não tenha aí a maturidade biológica de compreensão, mas acho que é importante a gente poder ir fazendo os ajustamentos necessários para que
as dúvidas dessa criança sejam sanadas. Nada de respostas vagas, nada de porque sim, porque tinha que ser assim. Isso confunde muito a cabeça da criança e vai criando fantasias de algo que às vezes não é aquilo que aconteceu. Eu vou dar um exemplo para vocês. A criança, muitas vezes elas passam por uma fase em que elas são muito egóicas. Então tudo sou eu, tudo se remete a mim. E quando a gente fala de um divórcio, se a gente não explica, se a gente não tira as dúvidas, se a gente não é claro com essa criança pode pensar que a culpa do divórcio é dela. É um movimento muito comum, gente, muito comum, da criança achar que a culpa do divórcio é dela. E nunca a culpa vai ser dela. Porque, novamente, falando, retomando aquilo que a gente falou lá nos outros vídeos, a escolha do divórcio é sempre dos pais, é sempre dos adultos, nunca vai ser da criança. A criança tem direito de amar e de ser amada. Ela tem direito disso, gente. Ela tem direito de amar e ser amada pelos seus pais. Que criança que não precisa disso? Nós vamos precisar olhar para as nossas ações para entender, né? Se as nossas ações, elas estão dentro desse espectro de amor que essa criança precisa. Ela precisa se sentir segura. Ela precisa conversar com alguém, se ela precisar. Ela precisa compreender que o ambiente dela, apesar de todas as incertezas, ainda é um ambiente seguro. E eu, como mãe, como pai, apesar de estar me separando como casal, eu nunca vou me separar do meu filho. É importante que essa criança ela tenha essa segurança, que o conflito é entre os pais e não entre o pai, a mãe ou a criança. Ela tem direito de não tomar partido, gente. Ela não precisa tomar partido. A criança não precisa disso. Ela é a pessoa nessa situação que vai poder e tem o direito de ficar dos dois lados, de olhar tanto para o lado da mãe como olhar para o lado do pai. E não é a nossa função fazer com que essa criança se achegue mais na gente, na mãe ou no pai. Não é nossa função fazer isso. Inclusive, falei lá no outro vídeo, no vídeo anterior a esse, que isso causa muitos conflitos na cabecinha da criança. Então, evitar esse tipo de situação vai ser melhor para o desenvolvimento dela. Não ficar levando mensagens para as crianças, no sentido de fazer essa criança ser um mensageiro. Não ficar dando mensagens. Ah, fala para o seu pai que na próxima semana tem que fazer isso, isso e não. Fala para sua mãe que eu não vou fazer. De novo, os conflitos precisam ser resolvidos entre os adultos e não a criança ter que intermediar isso. A criança não é mensageira, não é telefone sem fio, isso causa conflito. Então, procurem resolver os conflitos de vocês, pais, entre vocês. A criança ela tem o direito de não ficar ouvindo o pai ou a mãe falando mal um do outro. Isso é muito complicado. É muito complicado porque muitas vezes a criança ela já está vivendo uma ambivalência de será que eu vou com meu pai? Será que eu fico com a minha mãe? Será que eu estou dando atenção para o meu pai? Sabe? A criança se coloca nesse lugar muitas vezes de culpa e a gente alimentar coisas negativas, tanto de um lado como do outro, não vai ser bom para ela, não vai fazer bem para ela. É importante não ficar usando também a criança como tábua de salvação. Então, eu acho que ela tem o direito de não ser usada como tábua de salvação. Ela não vai ser a salvação dessa mãe que foi abandonada pelo pai, ela não vai ser a tábua de salvação do pai que foi abandonado pela mãe, ou ela não vai segurar casamento nenhum. O casamento, se ele tiver que acabar por algum conflito, ele vai acabar pelo conflito e não porque existe uma criança ali. É muito complicado a gente colocar o filho nesse lugar de que, ah, não, eu tenho que preservar a minha relação, ainda que com conflitos, por causa do filho. E, assim, muitas vezes as relações elas se tornam muito mais saudáveis depois que os adultos eles tomam consciência disso e conseguem se desvincularem um do outro, e aí a relação muitas vezes elas se tornam até mais saudável, com menos brigas, com um convívio mais harmonioso. E, principalmente, é direito dessa criança não ter as preocupações que um adulto tem, porque ela é uma criança. Ela não tem que ter as nossas preocupações, elas têm que ter preocupações pertinentes ao mundo de criança. E aí, pensar assim, né? Como que esses direitos eles são violados pelos pais? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês
de formas como esses direitos da criança eles são violados. Então, por exemplo, eu já dei até esse exemplo num vídeo anterior. A gente usar de jogo sujo. Olha, se você não pagar a pensão, você não vai ver seu filho esse mês. Você tem que pagar a pensão. Ou se você não pagar a escola do seu filho, não comprar roupa para o seu filho, você não vai ver. A gente não pode ficar usando esses jogos. Eu acho que existem outras formas da gente buscar resolver isso sem envolver a criança, porque muitas vezes a gente está falando de uma criança e um pai que tem uma boa relação, e de repente eu uso esse jogo sujo para impedir que essa criança veja esse pai, eu não estou atingindo somente o pai, mas eu estou atingindo a possibilidade que essa criança tem de ter uma boa relação com o pai. Tudo precisa ser levado em consideração no contexto, tá, gente? Mas eu acho que é muito importante a gente não usar desses jogos e colocar a criança, né, no meio disso para a gente tentar resolver um conflito que é nosso, que é do mundo adulto. Outra forma, né, que esses direitos eles acabam sendo violados. Já até dei o exemplo aqui, né? Usar a criança de mensageiro, ó, fala para sua mãe, fala para o seu pai que se ele tiver com a namoradinha dele lá na festa, você não vai em festa nenhuma. Usar desses jogos, ó, você diz para o seu pai que esse final de semana não é para ele vir buscar você aqui, porque esse final de semana você vai sair comigo. Esse tipo de coisa tem que ser resolvido entre os adultos, entre os pais. Usar a criança de mensageiro também é algo que não é pertinente à realidade dela, não é pertinente ao mundo dela. Então, é importante que, não importa o que aconteceu, mas que haja, né, uma abertura para se tentar viver de uma maneira saudável, para proteger o mundo dessa criança. Quando eu falo não importa o que aconteceu, é claro que é importante as causas que se levaram ao divórcio. Às vezes o divórcio é a melhor forma de se ter uma convivência boa, né, entre família. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não é ideal que a gente envolva as crianças nessa questão, nessa situação que necessita de um adulto para ser resolvida. É o adulto que tem que intermediar e não a criança. Outra situação em que esses direitos podem ser violados, né? Tentar manipular essa criança. Por exemplo, dizer assim: ah, eu comprei um ingresso aqui para a gente ir no Parque da Mônica hoje, mas é uma pena, né? Porque esse final de semana é o final de semana da sua mãe, né? É bem no dia da visita da sua mãe ou da visita do seu pai. E aí a gente instiga a criança, né, a esse a gente manipula a situação para que a criança fique com vontade de não ir para a casa do pai ou para a casa da mãe, para ficar, para poder ir no Parque da Mônica, no parque, sei lá, num evento em que ela goste muito ou que ela gostaria muito de estar. Isso também é infringir esses direitos da criança. Fazer a criança de espião, questionar cada vez que vai para a casa da mãe ou do pai. Com quem que seu pai está saindo? Com quem que a sua mãe está saindo? O que vocês fizeram? Com quem vocês foram? É importante, sim, a gente questionar no sentido de entender qual é a realidade, o que o seu filho está vivenciando na casa do pai ou da mãe, mas nunca no sentido de espionar, de querer saber, de ficar a coisa do leve trás. Outra forma de violar é você ser uma mãe ou um pai que é mais extravagante, sabe? Que compra presentes caros, ao invés de presença, dá presentes caros e muitas vezes compromete a renda financeira. E aí isso também não é bom, porque daí vai chegar lá no dia de pagar a pensão, que é o que realmente é importante que os pais se comprometam. Você gastou todo o seu dinheiro comprando presentes caros e não tem dinheiro para pagar a pensão, para comprar aquilo que é essencial. Ser aquele tipo de pai ou mãe que estraga prazer. E aí, às vezes, por exemplo, a criança ela chega tão animada, falando assim: ai, mãe, hoje meu pai me levou no teatro, naquele teatro assim, assim, assim. E a mãe diminuía: ai, mas esse teatro é uma porcaria. Esse teatro, não acredito que seu pai te levou nesse lugar, ou não acredito que a sua mãe levou você nesse shopping. Esse shopping é muito ruim, esse shopping, sabe? Menosprezar aquilo que o pai ou a mãe fazem pela criança. Isso também não é bom, porque muitas vezes a criança não está olhando para isso. Muitas vezes a criança ela está olhando para a presença. Então não importa muito bem onde você está,
Mas se você está com pessoas que você quer estar e você está se sentindo bem, você está se sentindo seguro, o lugar vai ser o menos importante. Então, é importante que a gente valorize mais isso do que a qualidade do lugar. É claro que é legal a gente poder levar nossos filhos em lugares de qualidade também, mas não é legal a gente ficar atacando um ao outro, falando, nossa, o que eu faço é muito melhor do que o que você faz. Isso não é legal para criança. Ser uma pessoa que destrói a imagem do outro também é uma forma de infringir esses direitos que a criança tem. Falar mal um do outro, o pai ou a mãe, né? Falar mal um do outro na frente da criança, dizer, sua mãe tá muito gorda, seu pai é muito irritante, seu pai é um vagabundo, coisas assim, né? Palavreados assim, que frequentemente aparecem dentro do contexto de um conflito familiar como esse, e que muitas vezes não vai ser interessante para a criança. A criança, ela vai precisar entender a situação e tomar partido por ela própria. Ela vai precisar entender o que é mais adequado para ela ou não. Quando eu falo mais adequado ou não, eu digo no sentido dela entender quem é a figura do pai e quem é a figura da mãe. Né? Não estou dizendo no sentido dela decidir fazer as coisas, ela tomar a decisão das coisas que ela faz na vida dela, mas ela criar a imagem de quem é a mãe e quem é o pai. E muitas vezes essa imagem ela só vai ser criada a partir do momento que ela vivenciar algumas coisas. Não é pela fala, não é porque eu vou falar para ela, o seu pai, sei lá, o seu pai não toma juízo, o seu pai é um irresponsável. Não é porque eu falo isso que ela vai acreditar nisso, mas talvez se ela vivenciar essa irresponsabilidade do pai, talvez ela possa entender, opa, meu pai está pisando na bola comigo. Né? Só que o conflito, quando eu levo o conflito, quando eu, mãe, né, poderia ser o pai também, levo o conflito para a cabeça da criança, essa criança ela fica contaminada, ela fica envenenada, e daí ela não tem a possibilidade de tirar as suas próprias conclusões, de desenvolver esse pensamento mais reflexivo para tirar as suas próprias conclusões do que está acontecendo na vida dela. Acho que é sempre importante que a gente possa dar essa neutralidade, não é uma neutralidade, mas que a gente possa dar essa possibilidade da criança mesmo tirar as suas próprias conclusões do que acontece. E tentar, na medida do possível, é claro, tentar resolver as coisas de adultos entre adultos e da maneira mais saudável possível, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência aí de vocês, por quem ficou aqui até o fim, me acompanhando nesse mês. Mês que vem a gente tem outro tema, logo mais eu divulgo aí para vocês. Me acompanhem aqui no canal, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. Quem ainda não deixou seu like, deixa o seu like, façam comentários, eu sempre estou procurando interagir com vocês aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau.